Gratidão. Então, você tem noção de onde surgem as suas dores? Essa é a primeira questão que nós colocamos aqui e hoje. Nós compreendemos que a maior parte das dores que o ser humano tem vem da sua infância, como está escrito. Tudo começa na nossa infância, as experiências que vivemos, os sentimentos que experimentamos e as memórias que criamos acabam por definir os nossos valores, as nossas crenças primárias. E que crenças são essas? Crenças de identidade, capacidade e merecimento, a que nós chamamos a pirâmide do indivíduo. Aqui, eu vou lhes apresentar a pirâmide do indivíduo. Como vocês podem ver aqui nessa pirâmide, eu não sei se eu a mexer no cursor, podem ver se aparece o cursor para poder estar a identificar. A pirâmide do indivíduo, ela é representada por sou na base, faço no meio e tenho no topo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa identidade deve estar baseada no eu sou. Eu sou uma pessoa boa. E não no eu faço ou no eu tenho. O que acontece muitas das vezes é que nós, os seres humanos, queremos inverter a pirâmide e fazer eu tenho, eu faço, eu sou no topo. Ou seja, esquecem a sua verdadeira identidade e se apegam naquilo que elas eventualmente têm ou fazem. Um exemplo simples é tu chegares até alguém e dizer: olá, quem tu és? Eu sou a gestora de informática e tal. Ela está a falar algo que ela faz, que tem a ver com a sua capacidade, porque aquilo que tu fazes tem a ver com a tua capacidade. Capacidade, faço, fazer. O comportamento é de fazer. E o merecimento é aquilo que tu obtens por conta da tua capacidade. Imagina, nós estamos aqui agora a trabalhar, isso é o que eu faço, né? Dou mentorias, dou workshops, faço sessões online, isso é o que eu faço. O que é que eu tenho? O meu merecimento. Aí vem provavelmente a recompensa daquilo que eu faço. Mas a minha identidade não pode estar baseada nisso, no que eu tenho, no que eu faço. Nós conseguimos perceber que hoje mulheres e homens querem colocar a sua identidade naquilo que fazem. Eu sou PCA, eu sou o diretor júnior, eu sou o HD, eu sou um PhD. Então, existe a necessidade de você, como mulher, como homem, perceber que a tua identidade não está naquilo que você faz, está um pouco naquilo que você tem. Eu vivo no condomínio X, eu conduzo o carro Y. Isso não é a tua identidade. A tua identidade está baseada no eu sou. Quem tu és, começando pelo teu nome. O que é que tu és como pessoa? Eu queria aqui que alguém partilhasse pelo menos 2, se não mesmo 3 características positivas suas, que dissesse 3 características suas, que não tivesse nada a ver com a sua capacidade, nem com o seu merecimento, mas com a sua identidade. Eu posso marcar aqui a Arlete. Arlete, pode me dizer 3 características positivas suas? Boa noite a todos. Boa noite. 3 características minhas. Eu podia dizer que sou assertiva, ou procuro ser assertiva, muito atenta. É difícil falar de você mesmo. Mas o quê? Inteligente. Eu sou assertiva, eu sou atenta, eu sou inteligente. Senhor Antônio, 3 características positivas suas, consegue? Sou resiliente, sou humilde e digo, e sou teimoso, digo isto no bom sentido. A teimosia não é uma característica positiva, senhor Antônio. Depende, eu digo depende. Eu poderia argumentar muito Pode quanto falar a isso, mas eu acho que... mas está bem. Consegue encontrar Tá uma outra bom, então, característica fora a teimosia?
Então vamos dizer a persistência. Tá bem, persistência. Uhum. A base da pirâmide deve ser o eu sou, a nossa identidade. Uhum. Quando desenvolvemos a nossa inteligência emocional, nós reconhecemos o nosso valor, primeiramente em quem somos e não no que fizemos ou naquilo que nós temos. Isso é extremamente importante de saber. Mas e o porquê que nós acabamos, Yolanda, por mostrarmos a nossa identidade naquilo que tenho, numa bolsa da Louis Vuitton ou nos sapatos da Chanel, I don't know. Exatamente por conta daquilo que nós costumamos chamar raiz de rejeição. O que é a raiz de rejeição? Vamos aqui. Como a rejeição se manifesta em nossas vidas? A rejeição, nós podemos entender rejeição, toda aquela dor que hoje nos causa um muro, que faz com que nós tenhamos uma barreira que nos impossibilita de ter uma ação de convivência fácil com as pessoas que nós gostamos e as pessoas que, de facto, nem gostamos tanto. O orgulho é uma das manifestações da raiz de rejeição. E nós vamos avançar aqui para o conteúdo, mostrando como ela se manifesta. A raiz de rejeição, que vem a ser preponderantemente o orgulho. Esse sentimento de rejeição, criado a partir das experiências e memórias da infância, passa a se manifestar em nossas vidas ao longo dos anos, através de comportamentos, sentimentos e atitudes. Estas atitudes são, podemos ver aqui juntos, ciúmes, ansiedade, impaciência, vitimização, vício em fazer e crítica. Sem falar do medo, que fica aqui por último. Yolanda, tudo isso se manifesta por conta da raiz de rejeição, que na verdade vem com orgulho? Sim. Este conteúdo eu passo para especialmente as mulheres, porque muitas das vezes as mulheres não conseguem perceber o que acontece dentro do relacionamento. Acusam os seus parceiros, comportam-se de maneira nada muito agradável e, no final das contas, colocam aquilo que vem a ser as questões e os problemas do relacionamento, toda a culpa no parceiro. E com esse conteúdo, nós mostramos aqui de forma clara que nem sempre o problema está no outro, e sim, na maior parte das vezes, o problema está em nós. No entanto, por não termos a percepção, nem a consciência, tão pouco o conhecimento, acaba sendo mais fácil colocar a culpa no outro. Quando tu tens raiz de rejeição, quando tu tens a pirâmide invertida, que colocas o teu merecimento, a tua capacidade em primeiro lugar, tu acabas sendo uma pessoa ciumenta, uma mulher ou um homem cheio de ansiedade, impaciente. Se vocês conseguem perceber uma esposa que está sempre impaciente ou um esposo que está sempre impaciente, ele tem uma raiz de rejeição. Crítica, medos, arrogância, culpa, inferioridade, autoimagem pobre, desrespeito, desconfiança, competição. Eu vou dar aqui um exemplo de como é que nós podemos identificar o ciúme no relacionamento. Quando você foi criança, porque tudo surge na nossa infância, na tua infância, provavelmente, você já viveu um momento em que os teus pais acabavam dando mais atenção a um filho do que ao outro, ou davam mais um pouco de mimo a um do que ao outro. E provavelmente hoje isso acaba se refletindo na tua vida adulta. A ansiedade também. Um exemplo claro de ansiedade é crianças que ficam muito tempo sem a presença dos pais. Veja que se tu passas muito tempo sem a presença do teu pai quando criança, tu te tornas uma criança de facto ansiosa, porque tu nunca sabes a que momento o pai vai disponibilizar um tempo para estar contigo. Você não sabe a que momento a mãe vai voltar. Um exemplo claro disso é uma criança que foi deixada na escola e aguarda que a mãe venha à busca. Quando passa da hora e todos os colegas acabam indo embora, a professora que tinha que ficar com ela também chegou a hora, acaba saindo, e ela acaba ficando provavelmente com o guarda da escola. É uma criança que cria o medo dentro de si. Eu preciso trazer aqui a consciência de que o nosso
A nossa consciência não distingue o que é real do imaginário e que memórias não se apagam. As memórias, elas ficam acumuladas dentro da nossa mente e que a certo tempo, se elas forem de muita dor, o nosso cérebro vai fazer questão de começar a eliminar aquela memória. Não de que ela vai ser apagada, mas tu já não te vais lembrar o suficiente dela. Mas ela existe e as consequências dela são visíveis e palpáveis na tua vida até o dia de hoje. Isso é extremamente importante estar a ser dito aqui hoje, porque uma criança que vive um forte impacto emocional de ser esquecida no colégio ou não, ela pode até não ter sido esquecida, a mãe pode ter tido alguma, ou o pai, alguma situação que o impediu de ir buscar a hora certa, mas no momento a criança não vai entender isso. Uma criança percebe que, meu Deus, fui abandonada, esqueceram-me. Se fui esquecida é porque eu não tenho valor. Fui esquecida porque a minha mãe não gosta de mim, o meu pai não gosta de mim. Porque senão eles teriam vindo à minha busca a tempo e a hora. Por que os outros colegas foram e eu fui a única que fiquei? Ou fui o único que fiquei? Isso são imagens, memórias e crenças que começam a ser criadas já desde a nossa infância. E quando adultos, nós começamos a ter muita, mas muita dificuldade de facto, ultrapassar essas situações. Você começa a perceber que você tem ansiedade em a que horas é que o esposo vai chegar? Por que até agora não chega? Está onde? Por quê? Porque isso são coisas que aconteceram na infância. Não sei a tua história, mas deverá ter um histórico. Dependendo, aqui nós podemos considerar raiz de rejeição, que tem pelo menos até 7 aspectos aqui, 5 aspectos aqui. Nós consideramos a raiz de rejeição forte nessa pessoa. Precisa, de facto, levar um cuidado, ter um acompanhamento para poder melhorar os seus relacionamentos, porque isso automaticamente interfere nos teus relacionamentos hoje. E provavelmente tu nem tenhas percebido, mas muitas das tuas ações vêm por parte daquilo que aconteceu na tua infância. Vitimização. Eu vou explicar também sobre a vitimização, como um dos aspectos. Um exemplo bem claro, e isso aconteceu muito comigo, eu quando era mais pequena, eu tinha a tendência de simplesmente querer muita atenção. E, no entanto, eu vivia com os meus pais adotivos e eles não tinham muita disponibilidade. Pese embora, sempre que eu ficasse doente, eles tinham disponibilidade para estar comigo. A minha mãe largava as coisas e ficava comigo em casa. O meu pai largava as coisas e largava tudo do serviço e vinha para prestar atenção. E a minha memória começou a associar a isso. Toda vez que eu ficasse doente, as pessoas cuidavam de mim. Toda vez que eu apanhava uma dorzinha ou magoava o pé, as pessoas cuidavam de mim. Então, automaticamente, eu comecei a perceber, não de forma racional, algumas vezes é racional e não trazer de forma não racional, que tipo, sempre que eu estou doente, as pessoas dão uma atenção. Então, o que isso acontece? Isso leva como um padrão que automaticamente se torna um vício emocional, em que tu tens que te vitimizar, tens que te sentir mal, tens que ficar doente para receber a atenção e carinho das pessoas. E hoje nós conhecemos adultos, certamente todas as pessoas que estão aqui agora na aula, já viram alguém que volta e meia está sempre a queixar-se de alguma coisa. Provavelmente tem esse tipo de raiz de rejeição, que é a vitimização. O vício em fazer. O vício em fazer tem muito a ver com aquelas pessoas que, quando eram pequenas, eram ditas, só lhes faziam algum agrado se por acaso elas fizessem alguma coisa bem. Caso não fizessem nada bem, então estavam sempre em críticas, estavam sempre em ralhetes, estavam sempre a bater-lhes, e volta e meia a criança ficava assim, ok, tenho que fazer bem. E quando fazia bem, uau, fizeste muito bem. Era uma criança que não se identifica pela sua identidade, ela se identifica pela sua capacidade de fazer. Se ela fizer bem, ele é uma boa filha, ele é um bom filho. Se ele fizer mal, ele é um filho mau. Se ele fizer mal, ele é um filho péssimo. Então, automaticamente, quando crescem, tornam-se pessoas que têm vício em fazer, estão sempre a fazer para receber a aprovação que, na verdade, vem da infância, que sentiam o pertencimento, que sentiam o carinho, que sentiam a atenção. Só, de facto, quando faziam alguma coisa de forma acertada é que eram aplaudidos. Então, hoje, tornam-se adultos que têm vício em fazer. E muito mais, tem aqui também vício em trabalho,
vício em álcool, vício em drogas, vício em televisão. O vício em televisão é muito interessante falar, porque o vício em televisão é uma maneira de procrastinar e se anular. É uma maneira de você se anular como pessoa e só assistir à vida dos outros, acompanhar a vida dos outros. É como se a sua vida não tivesse interesse. É daquele tipo de criança que passou a infância toda a apreciar a vida das outras crianças sendo linda, bela, e a dela uma infância meio fechada, sem animação, sem poder sair, sem poder se divertir, sem nada. E hoje você vê que é uma pessoa que tem vício na televisão, porque uma coisa é assistir uma série, 2 séries, outra coisa é fazer uma maratona de Netflix durante 3 dias seguidos. É too much. O que a rejeição gera em nossas vidas? Filhos magoados. Porque quando tu és uma pessoa que tem rejeição na sua vida, em função daquilo que tu viveste na infância e não foi tratado hoje, os teus filhos sofrem. Os teus filhos sofrem porque uma mãe impaciente trata mal os filhos, fala mal com os filhos, dirige-se mal com os filhos. Mas, Yolanda, e essa impaciência, de onde vem? Essa impaciência provavelmente vem daquilo que você também viveu. Como é que você era tratada quando tu eras criança? Como é que tu eras tratada? Como é que as pessoas falavam para si? Quando eras criança, davam-te a oportunidade de se expressar, dizer aquilo que tu pensavas. Ou volta e meia, quando quisesses falar alguma coisa, não fala nada. Criança não fala. Não tens de dizer nada aqui. Como é que era? Porque hoje isso certamente tem forte impacto na tua personalidade. Hoje isso tem forte impacto no teu caráter, no teu relacionamento com os teus filhos, no teu relacionamento com o teu esposo, no teu relacionamento com a tua esposa, com os teus pais. Isso certamente hoje tem bastante impacto. Fim de casamento. O que a rejeição gera em nossas vidas era a questão. Final de casamento, sim. Eu, quando percebi a raiz de rejeição que eu tinha em minha vida, o meu relacionamento automaticamente melhorou e eu não posso deixar de trazer isso como um testemunho. Porque, na verdade, eu tinha muita vitimização e, como eu disse no início, e tudo aquilo que o meu esposo fazia, eu achava que ele estava a fazer porque não gostava de mim. Não me dava atenção suficiente, não me dava mimo suficiente, nunca era suficiente. Nunca me sentia completamente satisfeita nem saciada e nunca era suficiente. Eu queria ele como se fosse pegajoso a mim, colado a mim, que não largasse. Isso também era muito parte da ansiedade. Não sai, não vai, fica. E após ter percebido isso, após ter vivenciado o processo de transformação, ter feito o processo, as consultorias, todas as mentorias, e eu perceber que eu tinha todos essas todas raízes, automaticamente o meu relacionamento começou a melhorar. Eu acredito que se eu não vivenciasse um processo de autoconhecimento e buscasse por mentoria e buscasse por ajuda, quando de facto foi necessário, hoje eu não seria a pessoa que diz, olha, eu tenho mais de 10 anos de casamento, porque de facto estava insuportável. Quando eu comecei a ganhar consciência disso, muita coisa no meu relacionamento mudou. Então, sim, a raiz de rejeição que se manifesta pelo orgulho na vida das pessoas acaba em relacionamentos, muito pela crítica, aquela pessoa que é viciada em criticar, muito pelos medos, tem medo de tudo, pela desconfiança, pela competição, porque sim, a raiz de rejeição também causa competição. É muito entre aqueles filhos que cresceram com primos, com outros irmãos, e era uma competição. Olha, e comparação, pais que gostam de fazer comparações. Veja, o fulano já acabou, tu nem conseguiste. O fulano já foi, tu nem conseguiste. Então, começa a criar na sua memória gatilhos de que precisa ser feito tudo na competição. E quando eu ganho, eu sou a pessoa mais importante e mais valorosa para o meu pai, para a minha mãe e para as pessoas ao meu redor. E acaba levando isso também na vida a dois. Então, é aqueles casos em que você vê, mas ele saiu, eu também vou sair. Eu também posso, eu consigo. E é uma competição que precisa ser tratada, na verdade, na raiz. Não é superficial, não é por conta das questões que estão aqui em cima, mas são questões que estão lá a fundo e precisam ser tratadas. Problemas financeiros. Trazem muitos problemas financeiros
obesidade, falta de saúde. Qualquer tipo de compulsão, compras, sexo e drogas. Vocês costumam ouvir já pessoas que são compulsivas em compras. Tem a ver com raiz de rejeição, tem a ver bastante com aquilo que ela vivenciou ao longo da sua infância. É uma maneira de suprir o emocional que está a faltar, a sua identidade, de reconhecer a sua identidade, de poder se identificar como eu sou uma pessoa merecedora, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Falta isso, compras, sexo e drogas. E Holanda, as pessoas são compulsivas em sexo? Sim. Sim. Quando as pessoas têm raiz de rejeição, dependendo dela, ela pode se tornar uma pessoa compulsiva em ter relações sexuais. Volta e meia quer estar a ter relação sexual. E Yolanda, isso não acontece muito com os homens, isso não acontece muito com as mulheres, acontece mais com os homens. Não, também acontece com as mulheres. Acontece com mulheres que você vê que volta e meia querem fazer amor, e querem fazer amor, e querem fazer amor, porque ela vê nisso uma maneira de suprir a necessidade emocional, de suprir o vazio que ela tem na sua identidade, e então encontrou no sexo aí um caminho para fechar, mas na verdade nunca se compara àquilo que é verdadeiramente se conhecer, buscar o autoconhecimento, que claro, eu afirmo que vem do alto. Insucesso profissional, vida paralisada pelo medo. Vamos lá. Como se livrar disso? O primeiro passo para te livrares da raiz da rejeição, o primeiro passo para te livrares do medo, da desconfiança, para te livrares de coisas que tu sabes que viveste no passado, surras que hoje te bloqueiam, porque muitos de nós apanhamos muita boa surra na infância. E eu, não, isso até nos fez crescer. Não, isso criou forte impacto emocional nas tuas memórias e hoje te bloqueiam. Hoje impedem-te de ir à frente, de tomar decisões que te façam subir, porque muitas das vezes, hoje você tem dificuldade de tomar uma decisão, de arriscar, porque você sabe que eu não posso passar da linha. Se eu passar da linha, coisas negativas vão acontecer, podem me bater. É claro, hoje você é um adulto, e claro, Yolanda, eu sou adulta, eu já não penso ninguém vai me bater. Não vão te bater, mas isso está na tua memória, a tua memória gravou. E a nossa memória, nosso subconsciente, ele vem nos proteger de tudo aquilo que vai nos fazer mal. E já tem na memória que toda vez que você tentou ousar fazer algo diferente, você apanhou uma surra. Então, hoje, certamente, quando você tenta tomar uma decisão que vai te levar para um rumo diferente, vem esse bloqueio. E é inconsciente. Na maior parte das vezes, você nem sequer percebe, você nem sequer tem consciência de que está a viver consequências da raiz de rejeição que você teve no passado. O primeiro passo é reconhecer e ter consciência, identificar as raízes de rejeição na sua vida e, a partir daí, sair da zona de conforto. O que é sair da zona de conforto? É sair dessa zona em que você diz, eu estou bem aqui, não quero arriscar, não sei o que tem do outro lado, o que eu vou arriscar. Eu prefiro ficar aqui. Fazer a tua jornada rumo ao sucesso em todas as áreas da vida. Por que eu digo fazer a tua jornada rumo ao sucesso em todas as áreas da vida? Porque o que acontece é o seguinte, toda vez que você decide cuidar da sua identidade, todos os outros pilares da tua vida começam a ser restaurados. Começa a ser restaurado. A partir do momento que começas a tratar do teu emocional, o teu espiritual, o teu conjugal começa a melhorar, a tua saúde melhora, o teu profissional melhora por consequência, porque em casa as coisas estão bem, tu estás bem consigo mesma. As coisas começam a melhorar de forma gradual. Então é extremamente importante você perceber que basta um passo e automaticamente as coisas começam a mudar. Agora eu gostava que todos que têm, claro, uma caneta e um caderno, apontassem aqui nessa página de toda a informação que eu passei, quais são os aspectos que se vêm, claro, que têm na sua vida, que vivenciaram quando criança, na sua infância. Tá? Podem ligar as câmeras para colocar alguma questão, se quiserem, a partir de agora. Os microfones também, na verdade.
Yolanda, eu tenho uma questão. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostava de saber qual é a probabilidade, e depois eu vou justificar a razão pela qual faço essa questão. Qual é a probabilidade de nós nos tornarmos ou virmos a dar um tratamento igual igual a que nos foi dado quando éramos mais novos aos nossos filhos? Em que momento é que há um desencontro, se assim podemos chamar, entre a educação que recebemos ou o tratamento que recebemos quando mais novo e a consciência que nós vamos tomando ao longo da vida? Nós crescemos, conhecemos novas realidades, lemos, estudamos, e então, em algum momento, conseguimos perceber que se calhar a educação que eu recebi, o tratamento que eu recebi naquela situação em concreto, quando era mais nova, não era mais correta. Então eu gostava primeiramente de saber isso, porque é que eu coloco essas questões? Quando era mais nova, a minha mãe, e eu falo isso a rir, porque de facto acho agora muito engraçado, a minha mãe batia-me muito, a mim e aos meus irmãos, não é? Nós não éramos tão traquinos, mas quando nós cometêssemos, minha mãe batia-nos muito, de verdade. Mas eu, pronto, cresci, tenho um filho, mas eu não tenho a cultura de bater. Aliás, quando eu tento bater alguém, eu choro. Eu vejo que isso não há de resolver o problema. Eu não consigo simplesmente bater ninguém porque eu não acho que é correto. E então o normal não seria eu adotar o mesmo comportamento da minha mãe porque eu cresci desta forma? Não. Nós, seres humanos, agimos de duas maneiras. Ou vamos nos parecer, ou vamos ser aversos exatamente àquilo que os nossos pais fizeram. Um exemplo claro é um exemplo claro de uma paciente que veio até comigo e ela não suportava cuidar das coisas do esposo dela. Não suportava por nada. E ela disse, Yolanda, eu não consigo entender o que está a passar comigo. Eu até sei que tem que se fazer, mas tenho dificuldade em fazer. E depois nós fizemos uma ferramenta, um exercício que nós temos aqui no software. E ela percebeu que a dificuldade que ela tinha vinha porque a mãe dela sempre cuidou de forma assídua e excelente das roupas íntimas do padrasto, que ela conviveu muito tempo com o padrasto, e o padrasto a atraía. Ou seja, ela via a mãe a cuidar das roupas íntimas, da roupa normal, com bastante cuidado, com amor. E, no entanto, o senhor traía a mãe dela, mas a mãe dela não se posicionava de maneira tipo negativa, não vou deixar de fazer isso e tal coisa. Sempre foi uma mãe, igual as nossas mães, né? Mães maravilhosas. Independentemente dele estar se a comportar mal, não vou deixar de fazer o que precisa ser feito. Era basicamente assim. No entanto, ela via aquilo e ela se revoltava. Ainda como jovem e adolescente, ela se revoltava e dizia, mas esse senhor que trata-te mal, nem faz isso, nem faz aquilo, não faz assado, não faz cozido. No fim das contas, a mamãe ainda pega e cuida das coisas dela assim, com tanto zelo. Então ela ficou aversa, ela se rebeliou. Então, existem essas duas possibilidades. Nós podemos nos rebeliar e dizer, eu nunca, jamais vou ser como a minha mãe. Eu nunca, jamais serei como meu pai. Ou pode simplesmente se parecer a ele, a ela. Então, tem essas duas possibilidades, sim, Lia. A questão ficou esclarecida para si? Sim, ficou. Provavelmente Bom, tu és aversa, porque tu já percebeste que isso não adianta e percebes a sua aversidade, porque tu dizes que, inclusive, dá-te vontade de chorar porque tu tens consciência que não é isso. E quando te traz a emoção, quando dá-te vontade de chorar, isso remete às tuas memórias, porque era algo que te doeu, foi algo que te pagou,
e automaticamente tu não queres transmitir isso para os teus filhos. Traz uma memória. Aí tu mais ligado. Poxa, Lia, estamos juntas? Estamos sim, senhora, obrigada. Boa. Sim. Quem mais se identificou aqui com os aspectos? A Lia falou de... Na verdade, a Lia até nem identificou aqui nenhuma das raízes da rejeição, né? Também somos pouquíssimos aqui agora na sala, então acredito que podemos todos falar as raízes. As 12 Ângelas, pode ligar o seu microfone? Alguém estava a falar. Assim, Sim, Antônio. sou eu. Eu poderia dizer que eu me identifico, poderia dizer uma das primeiras causas nas compras compulsivas, que na verdade tenho até 4 filhos e até que o mais velho já uma vez já chamou-me realmente a atenção que o papai às vezes faz compras desnecessárias. Então eu acredito que isso é por conta mesmo tem a ver com a minha infância. E a outra coisa eu poderia dizer que é o fim do casamento. Quer dizer, eu tive, né, já sou casado e tive, pronto, separei-me e estou num processo de divórcio. Eu acredito que isso, de certa forma, também, sim, tem a ver muito com meus comportamentos ou atitude ultimamente. Né? Boa. Não. Relativamente a rejeição gera em nossas vidas tipos de compulsão, como compras, também as compras também vêm, pode não ser o seu caso, mas vem muito por aquilo que nós não podemos ter na nossa infância. Foi o meu caso, podia dizer isso. Exatamente. E quando chega na idade adulta, nós queremos principalmente comprar tudo que nós não tivemos. Tanto para dar aos filhos, como para si mesmo, para a sua casa. Aí onde tiver a tua maior dor, no aspecto em que mais foi magoado, é no aspecto em que tu mais vais gastar. É no aspecto em que tu vais querer ter o melhor. Então, no caso, se eram sapatos, se tu não tinhas sapatos, tu vais ter os sapatos mais caros e mais uau. Yeah. O que tu conseguis, o que o teu bolso puder pagar ali, tu vais mesmo gastar. E às vezes desnecessariamente. Concordo com isso. Eu acredito que o meu caso, maioritariamente, foram os calçados, porque eu às vezes digo que tem um número de calçado que eu já dei conta que realmente é desnecessário. Pois é, então tem a ver muito, se não o digo de forma geral, com aquilo que nós vivenciamos na nossa infância. E o segredo para isso hoje é exatamente nós prestarmos atenção em como nós estamos a tratar os filhos. Qual é a diferença que nós fizemos ao falar com um ou ao falar com o outro? Isso vai fazer muita diferença naquilo que vai causar raiz de rejeição, porque as crianças são diferentes e elas acabam percebendo as coisas de maneira diferente. Eu falo de diferenças por conta da análise de perfil comportamental, que eu sou analista, e os filhos também têm maneira diferente de receber carinho e atenção. Têm percepções diferentes. Então, muitas das vezes, eles acabam achando que o pai que tem o perfil comportamental parecido com o irmão, o pai acaba amando mais ele, mas não é isso. É só porque se parecem mais. Eu não tenho como aprofundar muito aqui nisso, mas a verdade é que se o pai é de um perfil e o primeiro filho também, e o segundo filho não é do perfil que o primeiro e o pai, o segundo filho sempre vai se sentir menos valorizado que o primeiro. Ele vai achar que o papá percebe-se muito bem com ele, o papá presta mais atenção nele, quando na verdade não é muito isso.
tem a ver com perfil e é conhecimento. É os pais obterem o conhecimento necessário para saberem como balancear a dose e depois nós não chegarmos nesse ponto, porque filhos que sentem-se menos amados por conta de outros levam consigo a ansiedade, levam consigo o ciúme para o casamento, tem ciúme de tudo e de todos. Porque, na verdade, se eu já tive tanto problema, eu voltei e meia perdi a minha mãe. Eu não falei do abandono aqui, meu Deus. O abandono é algo muito importante ser dito. Porque quando filhos acabam perdendo o pai ou mãe, seja por morte ou não, e eles acabam levando na consciência que foi abandonado. E quando chega no relacionamento, ele tem medo de perder o parceiro por tudo por nada, então fica uma pessoa extremamente pegajosa, uma pessoa que quer estar sempre, que não quer te largar, que não é uma pessoa que te sufoca, mas na verdade é por conta de raiz de rejeição que não foi tratada, de identidade que não foi restaurada, e hoje faz com que essa pessoa se comporte dessa maneira. Não quer te perder, estás aonde, estás a fazer o quê? Deixa ficar contigo, vais para onde, por quê, para quê? São simplesmente inseguranças e desconfianças que vêm daquilo que é a nossa criança interior. Isso é muito importante a ser visto. A Arlete quer colocar uma questão, está à vontade. Yolanda, Sim. acabaste de falar das pessoas que são muito apegadas ou que sentem a necessidade do afeto. E se for o oposto, qual é a razão? Aquelas pessoas que não têm a necessidade de fazer conexões ou que não sentem que tu tens que estar aí o tempo todo grudado no outro. Como é que justifica-se isso? Qual é a razão por detrás disso? Da falta de, posso assim dizer, não é afeto, mas é a falta da necessidade de conectar o tempo todo, de estar grudado com as pessoas, de ter uma conexão profunda. Não, as pessoas são diferentes. E aí vocês vão me levar para o tema perfil comportamental. Porque o perfil comportamental tem um perfil que é o terceiro, que é o estável. O estável não tem necessidade nenhuma de socializar com as pessoas. Ele gosta de estar lá, ouve, mas ele se sente feliz, em paz e realizado quando está sozinho. Quando está sozinho, tranquilo, a resolver os seus assuntos, às vezes nem está a resolver nada, só está deitado ou sentado no cadeirão, olhar para o nada e sente-se bem. E não tem a ver com alguma raiz de rejeição ou coisa do gênero. Não, é o perfil da pessoa. E se essa pessoa casar-se com uma pessoa influente que fala que é uma loucura, que gosta de se expressar, essa pessoa até vai ouvir, mas a dado momento o influente vai começar a se sentir mal. Vai começar a sentir como se não lhe estivessem a dar a atenção necessária e vai começar a criticar o estável. Vai dizer que o estável não dá atenção, porque o perfil estável tem a tendência de transparecer falta de interesse, tem a tendência de transparecer ignorância e frieza. É o perfil. Então, é o perfil, é do perfil. São coisas que quando você obtém o conhecimento, você consegue ir flexibilizando. Você já sabe, eu tendo a parecer isso, então vou melhorar aqui. Agora, se você não tem o conhecimento, você continua a reagir dessa maneira e as pessoas estão do teu lado e continuam assim, tipo, ok, ela é muito cínica. Mas, então, só quando a pessoa quer falar é que tal. Só quando ela quer falar é que nós temos que estar disponíveis. Aí quando nós queremos falar, ela não quer e tal. É uma pessoa muito achada. Então, é muito sobre conhecimento e consciência, Arleta. Não sei se ficou esclarecida. Se ela também queria colocar uma questão, que eu estou a ver a mão aqui levantada. Então, Stella, peço perdão, só um minutinho para dar uma deixa na senda desta questão colocada anteriormente. E então, o que é que nós, enquanto terceiros, podemos fazer para melhorar a comunicação com a pessoa que é estável? Calma. Deixa-me pedir aqui ajuda. Stella, obrigada, tá? Deixa-me pedir ajuda Disponha. aqui. Deixa-me pedir ajuda aqui antes a quem estiver com o telemóvel, porque não consigo. Eu tenho pessoas no grupo a dizerem que não conseguem entrar e estão a implorar ajuda para acederem então aqui a nossa reunião. Então, quem puder a partir do telemóvel ajudar, eu serei imensamente grata.
Como é que nós podemos fazer questão da Lia? Como é que nós podemos fazer, então, como terceiros, para nos relacionarmos com esse tipo de pessoas? Tem que conhecer o perfil da pessoa. Tudo parte do conhecimento e consciência. Se não conheces, nunca vais conseguir lidar com essa pessoa. Quer dizer, vais conseguir lidar, mas com muita dificuldade. Vai ser um relacionamento muito tortuoso. E é uma coisa muito simples de ser resolvida, a verdade seja dita. Eu passei muitos anos da minha vida com essa questão porque eu convivo com uma pessoa que é completamente estável. E o estável, quando está bem, parece desinteressado. O estável, quando está mal, parece arrogante, parece frio, parece sem sal. O perfil estável, quando está no extremo, é um perfil que de facto não é fácil de lidar. Então, foi durante muito tempo muito difícil, até eu ter feito análise de perfil e ter percebido como é que a pessoa era e começar a usar os momentos certos para me achegar a essa pessoa. A base de tudo é o conhecimento, Lia. Não tem como eu dizer, não, olha, vais olhar para a pessoa e vais identificar. Estaria aqui a ser, de alguma forma, estaria a falar de uma forma aleatória e não faria sentido. Stella. Boa noite, pessoal. Boa noite, Yolanda. Boa noite. Sabe o que eu gostava de pegar esta pergunta feita pela colega. E eu não tenho um perfil estável, não tenho. Mas volta e meia tenho a necessidade de fechar-me, estar no meu canto. Mas adotei esta postura como hoje, com alguma maturidade, reconheço que adotei essa postura como uma capa, uma forma de proteger-me, uma forma de não estar tão exposta às pessoas, aos sentimentos alheios, às vontades alheias. Então, eu, de alguma forma, se tiver que auxiliar, dá-me, por favor, essa deixa. Se tiver que auxiliar, eu auxiliaria dessa forma. Em muitos casos, as pessoas que adotam esta postura, elas buscam, na verdade, uma forma de protegerem-se, de estarem no seu canto, de não serem magoadas, de não serem feridas. Acredito eu que muito provavelmente já tenham alguns indícios, já tenham alguma experiência traumática, alguma coisa que foi lá atrás, que criou dor, que criou feridas. Então, como forma de proteger-se, vão para este canto da estabilidade, do tal perfil estável. Por isso é que volta e meia ou é 8 ou é 80. É no estilo, estou bem, entenda que estou bem. Se eu não estiver bem, também, por favor, entenda que eu não estou bem. São pessoas que não querem dar explicações, são pessoas que não querem ir muito ao detalhe. Então, eu acho que são esse estilo. Falo isso com alguma liberdade, porque eu sou assim. Eu sou do tipo, está tudo bem? A Yolanda disse agora que convive com alguém que é estável. Eu não sou estável, mas se tiver que adotar essa postura, faço com muita facilidade, porque é uma forma que encontrei de proteger-me. Mas proteger-me por quê? Vou já chegar lá. Quando a Yolanda pediu que identificássemos algumas das particularidades ou alguns dos traumas que provavelmente tenhamos passado quando mais jovens ou quando crianças. Eu tenho posso pegar duas das particularidades que a Yolanda apresentou-nos, tem a ver com a competição e com o vício de fazer. Competição por quê? Porque eu venho de uma família misturada, acho que é assim que se diz em português. Família misturada é quando o pai vem com filho, a mãe vem com filho, não é? Então, meu pai foi com filhos, a minha madrasta com filhos, juntaram-se e criaram aquela coisa. Então, numa família misturada, eu costumo dizer sempre, se você vai misturar família, fica a saber que o degrau que vocês criaram aí é o degrau de competição, sem dúvidas. As pessoas vão competir para tudo. O filho do pai vai competir com a filha da madrasta vai competir com o sobrinho, com o primo. É uma competição que não acaba. Então, tornou-nos, não de forma isolada, mas digo assim de forma alargada, tornou-nos, todos nós, na família, somos bastante competitivos. Nós vamos competir por tudo.
seja lá o que aparecer, a gente vai competir. E, de alguma forma, esta competição, hoje, mais velhos, mais crescidos, nós dizemos assim que só beneficiou pai e mãe, porque é no sentido, fulana não sabe fazer o FUNS, mas a ciclana sabe, ciclana vem cá fazer o FUNS, deixa a fulana de parte. E a tal fulana que não sabe fazer o FUNS, cresce com aquela mentalidade de que, poxa, não sei fazer FUNS, então eu não presto para nada, não valo nada. E a outra que sabe fazer o FUNS, então está acima daquela que não sabe fazer. Ou fulano, vem cá, fulano, vai lá comprar algo ao mercado. O fulano não sabe fazer compras, quando vai ao mercado não sabe fazer. E pronto, então foi um nível de competição que nós crescemos, que de alguma forma, até a fase adulta, criou-nos assim muitas rixas, muitas dificuldades. E associado à competição vem então a tal síndrome de fazer, porque eu tenho, até hoje, eu tenho necessidade de fazer as coisas assim o tempo todo. E eu cobro-me sempre que estou parada. Eu programo tudo. O meu relógio, a Yolanda uma vez disse-me assim, tu tens um vício de... Qual foi o termo? Acho que tu disseste, tu tens um espírito de mais velha, porque gostas muito de controlar tudo, gostas muito de programar tudo. E é verdade, eu quando sinto que passaram 30 minutos e não produzi, não fiz nada, tenho a necessidade de continuar a fazer e procurar alguma coisa para fazer. Então, preciso de ajuda nesse sentido, doutora. Preciso de ajuda de desenfriar um bocadinho e aprender a não concorrer para tudo, a relaxar, a perceber as coisas. Pronto, então são esses os meus 2 traumas, não é? Olha, gratidão aí pelo teu testemunho, por teres compartilhado. Olha, o primeiro aspecto, você tem toda a razão, são 2 vertentes. Existem pessoas que de facto são calmas e elas não estão a esconder nada, estão no canto delas e está tranquilo, está tudo bem. O estável, mal disposto e bem disposto, ele não fala, ele fala muito pouco. No entanto, aquela pessoa que às vezes apetece falar e já é 80 e depois não apetece nada, é 8, claramente vivenciou algum trauma e usa deste método para esconder as suas maiores dores. Quando está bem, é aquela pessoa uau, e quando não está bem, prefere-se fechar. Prefere-se fechar para não demonstrar as suas mágoas, para não demonstrar as suas feridas, para não demonstrar as suas dores. Então, esconde-se numa capa, usa uma capa para não ser vista nos momentos em que mais sente dor. Ali, quando vê que não, já me restaurei, estou bem, aí volta a pôr a capa, a tapa, tudo muito bem, e vai para a vida como se estivesse a levar tudo muito bem, mas não está, porque aquela dor permanece ali, e volta e meia ela sempre vai surgir. Até o momento, claro, que a pessoa decidir não sentir mais essa dor e tirar a capa e expor para todos a dificuldade que está a viver, a mágoa que sente, as dores, e poder restaurar. Um dos principais processos de cura, de rejeição, de todos esses aspectos aqui, é falar. Primeiro, você precisa ter consciência, ter o conhecimento, e depois é falar. Quando tu falas, as coisas mudam. Tinha uma mentorada, ela vivenciou, como é que eu digo? Estupro. Ela foi violentada. E ela guardou isso até a idade adulta. Ela está com 32 anos, não conseguiu contrair matrimônio, nunca conseguiu namorar. Ela veio até comigo e disse, Yolanda, por favor, me ajuda, não aguento mais. Eu disse, ok, vamos. E ela compartilhou, disse, Yolanda, eu fui abusada durante muito tempo, fui abusada por pessoas diferentes, fui abusada pelo meu avô, fui abusada pelo meu padrasto, fui abusada por um tio, e eu não consigo nem encostar em homem, Yolanda, eu não quero ver homem, mas agora tem um moço que eu acho que eu gosto dele, mas eu tenho muito medo, E só o facto dela ter tido a conversa, ter feito a sessão comigo, nós não fizemos nada de especial, de facto ela só expôs a ferida. Aquilo já levou a ter coragem para enfrentar. Ela teve consciência, se libertou de alguma forma, veio falar e aquilo lhe ajudou. E quanto mais tu falas, quanto mais tu expressas que tens aquilo, precisas te curar daquilo, mas então a ferida fica exposta e claro, no caminho para ser sarada.
Então, sim, o primeiro aspecto é comunicar. Então, parabéns pelo posicionamento e pela atitude de já ter conseguido falar que tem essa questão. A questão que estávamos a falar aqui, que é da competição, de facto causa muito mais benefícios aos pais, mas entre parentes, do que aos filhos, né? Aos filhos, de facto, causa muitos problemas, porque depois os filhos invejam-se, tendem a se invejar, tendem a não compreender um ao outro. A vida fica uma vida nada muito agradável. E os pais depois também sofrem, porque quando os filhos ficam adultos, eles têm que lidar com as rixas. Então, ao fim e ao cabo, não tem tantas vantagens nem mesmo para os próprios pais. Acho que eu esqueci, tinha mais alguma questão que a Stella havia colocado. Stella? Stella? Oi, não, dizia apenas isso. São estas sequelas, não é? Da infância, mas respondeu todas. Obrigada. Boa. Então, são agora 20h11. Não sei se conseguiram ajudar alguma pessoa que queria entrar. Tinha a Neuza Antônio, não falou, e a Evalina. Eu consigo dar a oportunidade aqui de falarem. A Indira Lopes também. Um iPhone. Tem a oportunidade de colocar alguma questão? Nós vamos já caminhando para a nossa reta final. Naquilo que diz respeito aqui ao nosso tema do dia de hoje, que nós conseguimos perceber o porquê de tantos comportamentos, muitas das vezes negativos, dentro do relacionamento, não só com os nossos esposos e esposas, mas também com os nossos parentes, que vem daquilo que nós vivemos na nossa infância: autoimagem pobre, culpa, arrogância, desconfiança, competição, falamos bastante, medo e críticas. Olha, dos aspectos do 880 também é críticas. Pessoas que estão volta e meia a criticar, conseguem criticar todos os aspectos na vida do outro. Você faz um relatório de, sei lá, 50 páginas, revê umas 1000 vezes. Quando você vai apresentar, a pessoa que tem uma mágoa, uma ferida de rejeição, de crítica, ela vai encontrar o erro onde quer que esteja, ela vai encontrar o erro, ela vai criticar. Ela não vai falar aquilo que está bom, ela vai criticar. Ela provavelmente viveu muitos aspectos em que foi criticada na infância, foi chamada a nomes, foi colocada numa situação de inferioridade e hoje acaba transmitindo isso para as pessoas que convivem com ela. Bem, eu vou pedir, quando nós estivermos no final, para ligarem as câmeras, então vão já encontrando algum posicionamento, porque depois vou querer fazer uma foto do final da aula, então vou pedir que liguem as vossas câmeras para honrarem aqui também a disponibilidade da dona Yolanda Afonso, né? Seguimos então. Então, o exercício era fazer isso, analisar as raízes de rejeição presentes em vossas vidas e perceber das consequências que elas têm hoje, não só para vocês, nas vossas vidas diretamente com as pessoas com quem se relacionam, mas efetivamente aos vossos filhos. E hoje a maneira como nós agimos certamente estará a transmitir a maneira como os nossos filhos serão como adultos. A sala continua com a mão no ar, mas eu acredito que seja por engano. Dona Nelza, está na aula? Alô, boa noite, sala. Estou sim, estou na aula. Tá bem. Dona Nelza, boa noite. Pode dizer-nos quais foram os aspectos que identificou? Os aspectos que eu identifiquei são a ansiedade, o medo e a culpa. A ansiedade até atualmente está mais controlada, porque consigo lidar com algumas coisas que antes eu não conseguia lidar com normalidade. Agora consigo ficar um pouquinho mais calma, coisas que eu tinha necessidade de resolver com rapidez, agora nem tanto. Prefiro parar, pensar, analisar, só depois tomar uma atitude. Mas os medos e as culpas ainda é um bicho de sete cabeças. Conseguiu, com base na explanação que eu fiz,
encontrou na sua memória alguma situação que viveu quando era criança que provavelmente hoje lhe causa estes aspectos? Sim, um deles é o facto de eu ter perdido a minha mãe muito cedo e vivi um tempo em casa de alguém, depois voltei a viver com meu pai e éramos muitos e a relação era um pouco conturbada, não com meu pai, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito presente, sempre tentou ao máximo cobrir o vazio deixado pela minha mãe, mas é uma coisa que infelizmente ninguém pode cobrir. Okay. Por mais amor, por mais carinho que a pessoa dá, ninguém pode cobrir esse vazio. Mas era por sermos muitos e vivermos em competições, e quando acontecesse alguma coisa, tinha sempre alguém a querer pôr a culpa um no outro. São essas situações que eu identifiquei que me deixam com medo e com culpa. Boa, boa. Que bom. Então, no processo que eu tenho apresentado agora, porque eu estou a fazer uma mentoria, isso é uma aula, na verdade, de uma mentoria que eu dou, que é Mulheres Emocionalmente Livres, Ser Antônio, lamento. Mas, claro, gostaríamos sempre como adicionar esse Antônio, caso tenham interesse, tá? Então, este é o conteúdo de uma mentoria, de um acompanhamento que eu faço a um grupo de mulheres, chama-se Mulheres Emocionalmente Livres. Eu não sei qual é a tela que está a compartilhar. Podem me confirmar qual é a tela que está a compartilhar? Continua sendo a mesma? Sim, sim. Boa. Boa. Pois, então, este conteúdo é de uma mentoria, né, que é Mulheres Emocionalmente Livres. Na verdade, a mentoria é exatamente para mulheres que sentem que perderam-se, que não conseguem perceber a sua verdadeira identidade e muito em função daquilo que são as raízes de rejeição, de coisas que viram na infância e que percebem que isso hoje está a afetar diretamente aquilo que é a sua relação com as pessoas que mais amam. Porque no fim das contas, as pessoas que mais sofrem com os nossos aspectos relacionados a traumas, memórias negativas, são as pessoas que nós mais amamos. Não são os vizinhos, não são os colegas de serviço, não são. São as pessoas que nós mais amamos que sofrem com os nossos traumas, com os problemas que nós temos, que muitas das vezes nós não percebemos e não identificamos. Então, sim, essa mentoria vem exatamente para isso. É Mulher Emocionalmente Livre, que eu costumo dizer o método MEL, que é para adoçar a vida das mulheres, porque acredita, quando você não está a viver a sua verdadeira identidade, você volta e meia está amargurada. Volta e meia está com uma cara trancada, está indisposta, está cansada, farta de alguma situação. Então, o meu vem exatamente para isso. Deixa-me ler aqui. Esta mentoria é para você, mulher que deseja ver um novo tempo, se libertar toda a memória negativa de traições, abusos de confiança, humilhação e restaurar as suas emoções para viver a sua verdadeira essência. O método MEL. Aqui eu tenho um depoimento. Não sei se vocês conseguem ler daí. Confirmem-me com sim ou não. Boa. Esta aqui é alguém que já faz parte do grupo, que já está na mentoria há algum tempo, já está, e escreveu um depoimento dizendo: hoje vim partilhar o ganho. Ontem o meu esposo conversou comigo e mostrou-se aberto para a conversa amena. Penso que pela primeira vez conversamos sem querer ter razão, sem disputa. É que, na verdade, no relacionamento dela havia muita disputa. Eles estavam sempre numa discussão em que eles só queriam saber quem é que vai ter razão, quem é que teria a razão. O relacionamento, de facto, não estava muito bem. Desde que comecei esse processo, tem sido desafiador e muito motivante. Tenho mudado a minha perspectiva de vida. Deixa eu ver se consigo baixar aqui. De vida e postura, posicionamento. E tem sido diferente. Percebo agora que mais... Ai, meu Deus. Aqui, o processo tem sido desafiador. Pronto. Boa. E tem sido diferente. Percebo agora mais que antes, quando quero mudança, devo mesmo começar por mim.
Esse foi o aspecto que mais me comoveu quando ela mandou essa mensagem, que ela percebeu que a mudança que ela estava a exigir no esposo dela, nas pessoas da família dela, porque ela também tem umas questões com alguns parentes por tratar, a mudança começa por ela mesma, ela percebeu isso. E quando isso já vai nesse caminho, é triunfo. Pedi perdão ao meu esposo pelo comportamento, pelo que fiz passar, pela minha criança interior não ter sido curada. Tomei a decisão de não deixar o meu passado justificar o meu presente e o meu futuro. Eu não sei, mas quando eu li essa mensagem, eu pulei, eu saltei, Imagina a alegria, porque eu acredito que não tem preço. Não tem preço ver um relacionamento restaurado, não tem preço ver alguém que ligou para mim e disse: eu arrumei as minhas coisas, e ele foi embora, eu também estou embora, e a casa vai ficar vazia. E passado algum tempo de mentoria, mandar essa mensagem, mandou mesmo por grupo e tal. E os depoimentos vêm muitos, mas esse foi um dos depoimentos que aqueceu muito meu coração, porque eu vinha acompanhando o processo dela. Então, é maravilhoso, não tem preço. Eu não sei para vocês que estão aqui a acompanhar, mas eu acredito que é algo que não tem preço. Senhor Antônio, quanto é que eu pagaria? Quanto é que eu pagaria? Já disse que não tem preço, não daria todo o dinheiro só por isso. É muito bom quando a gente reconhece, já diz o ditado que a mudança começa Por nós. por dentro, né? E por nós. Então, realmente foi fantástico ouvir isso. Mas então foi um depoimento que de facto encheu o meu coração. Eu podia ter trago muitos mais, mas também não queria de alguma forma, encher os depoimentos. E sim, esta é a turma que eu tenho da mentoria Mel. Tem alguém que quer colocar alguma questão? Não? É todo mundo estável aqui. Vou fazer análise de perfil a todo o grupo. Vou fazer análise de perfil. Evalina, iPhone, Indira Lopes, Arlete Jandira, Aleide Jael. Sim, dona Indira. Boa noite, doutora. Eu vou preferir falar no off, porque o que eu tenho passado não estou muito, não quero expor aqui. Tá bem. Vai me desculpar, eu vou falar mesmo com a doutora no off. Tá bem. Tá bem. Tá bem, tá bem. Obrigada. Boa Pode noite. deixar. Tá, boa noite. Bem, é completamente compreensível, porque eu sei, os nossos assuntos acabam sendo assuntos muito delicados, são assuntos íntimos. Algumas pessoas têm, sim, a coragem, a verdade e a humildade, como eu disse bem lá no início, que é necessário isso para nós virmos à frente da cara a tapa. E outras pessoas demoram um pouco mais no processo, mas sempre vai chegar um momento em que você vai conseguir desabrochar e viver o verdadeiro mel que tu és. Então vamos aqui terminar a nossa apresentação. Eu vou já agora para o final da apresentação. Então, quem tiver alguma coisa para questionar, esse é o momento. Vamos terminar já. São agora 20 horas e 24 minutos. Então, esse é o depoimento de uma Mel, que já faz parte, já está dentro da comunidade. E para as pessoas aqui presentes, se quiserem participar, claro, ser Mel, é efetivamente tornar-se um Mel, os nossos serviços de mentoria, eles trabalham 3 pilares principais, que são emocional, espiritual, conjugal. O programa dura 8 semanas, com encontro todos os domingos às 19 horas. Os encontros são todos os domingos às 19 horas. E o valor de investimento é 157.700 kwanzas. No entanto, só por hoje, para essa turma da Masterclass Mel, eu decidi fazer um desconto especial e vocês não acreditam. Vai ser apenas por 26.300 kwanzas, somente até o dia 31. Ou seja, até o mês terminar.
para entrar para a comunidade que já está a decorrer e participar nas aulas que estão a decorrer nesse preciso momento, que são agora um mês que falta. Então, para quem quiser participar, bate uma foto agora, faz um screenshot e tem aqui a informação todinha das coordenadas bancárias e poderá ter acesso à mentoria. Todos os domingos estaremos juntas durante 2 horas de mentoria na comunidade, onde terá acesso a toda a informação que eu vou passar no grupo, onde terão os depoimentos e tudo mais. Mas este valor, como eu acabei de dizer, vai ficar disponível somente até o último dia do mês de março, que é dia 31 de março. Depois disso, vai voltar ao valor normal, que foi o valor que as outras mentoradas, quando entraram, fizeram o pagamento. Tá? Então, quem estiver interessado, é só falar. E mais, lembrei-me, também estarei a fazer uma oferta para os 3 primeiros inscritos, para as 3 primeiras inscrições do livro Poder da Autorresponsabilidade. Não sei se alguém já conhece esse livro, se sim, coloquem um ficha aqui para mim ver e preparem-se para ligar as câmeras. Ninguém conhece o livro? Poder e Autorresponsabilidade, do PhD Paulo Vieira. Esse é um livro que mudou minha vida. Por isso é uma oferta das 3 primeiras pessoas que fizerem a inscrição. Tá? Então é isso. Liguem as câmeras. Vamos fazer uma foto. Pode, por favor, repetir o nome do livro, o título? Poder e Autorresponsabilidade. Foi? Podem ligar as câmeras, dão um jeito assim no rosto e tal, como aqui a iPhone fez. Como é que chama? A hora da verdade, não? Eu sou a Guilmara. Prazer, é a primeira vez. Então, bonita. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Já estamos a sair, mas está aqui. Então, este é o livro que será entregue como oferta para os 3 primeiros inscritos. E este é o valor especial que fica até o dia 31. Vamos ativar as câmeras para nós fazermos uma foto. A senhora Nelza não falou, mas está tudo certo. A senhora Leida, pode ligar a câmera? A Leida é que estava a amamentar, se não estou em erro. Já não lembro. Mas acho que sim. A senhora Indira, seja bem-vinda com a sua pequenina. Obrigada. Então, agora eu vou só colocar naquele formato que permite fazer uma foto. E eu vou postar. E se já me estão a seguir no Instagram, aí eu vou identificar-vos. Mas se não estiverem a me seguir, eu não... Claro, não consigo identificar, tá? Já estão todos com a câmera ligada? Vocês conseguem ver? Não? Como é que é? Dona Stella. Lamento vos tirar do aconchego da cama. Pese embora ainda só são 20 horas e 29 minutos. Acredito que apenas estarei nesta foto por uma questão de motivação aos outros rapazes, não? Eu consigo fazer-nos rir a todas. Não, olha... Não, mas foi muito bom, desde já agradeço por isso. Foi realmente deu para conseguir dar aula, vai agregar valor na minha vida, muito sinceramente. Muito obrigado mesmo por isso. Nada, gratidão, estamos aqui para servir. Eu não estou a conseguir colocar em tela cheia e isso está um assunto aqui polêmico para mim, mas pronto. Fechar. Opa, consegui. Então, temos aqui algumas pessoas que estão com a tela fechada, mas está tudo bem. Já esqueci o nome. Esse era Indira, né?
A Gui, a senhora Gui. Sim. Senhora Gui, gostava que me dissesse qual foi o aspecto que mais marcou durante a mentoria. Eu cheguei já no fim, não é? Então, estava aqui a tentar entender do que é que se tratava, porque recebi o link, entrei para perceber o que é que se tratava e pude entender que está-se a falar de relacionamentos e num todo, não é? Exatamente, acredito que é isso, porque eu cheguei já no fim, já não percebi tanta Então coisa. podes pedir ao senhor Antônio, como ele esteve desde o início, eu acredito que vai conseguir. Eu sou endireita. Esse navio ali atrás, mas está tudo certo. Vamos. Pode dizer qual foi o aspecto que mais chamou a atenção hoje na mentoria? Senhor Antônio? Sim, senhor Antônio. Oh, uau! Eu, no seu todo, uma das coisas que eu dei conta, isso está-se a falar de relacionamento, acredito que eu pude aprender que coisas que nós não fizemos anteriormente, a gente chama de trabalho de casa, no sentido, antes de nos relacionarmos com alguém, há necessidade de fazermos uma terapia. E nota-se que realmente, por conta do que nós passamos na nossa infância, é que estamos a pagar hoje como na idade adulta. Então, uma vez que nós, prontos, como adultos, estamos a fazer agora, então temos que passar isso, pelo menos, aos nossos filhos. No sentido de estar a fazer isso quando tiverem que relacionar. E uma das coisas que muito gostei foi saber, eu entender o tipo de rejeição que eu assim realmente tenho e que de certa forma achava normal. Hoje pude entender que não é bem assim. Por isso é que se diz biblicamente que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, já doravante, acredito que saberei como lidar com isso de uma forma sábia. Então, na verdade, é isso. Muito obrigado mesmo por a aula, mesmo sabendo que fui o último homem ou rapaz na aula, mas mesmo assim sinto-me orgulhoso por isso. Sim, é motivo para se orgulhar, porque outros homens não teriam essa coragem. Os homens costumam ser muito orgulhosos e costumam ter dificuldade de dizer, ok, vamos ouvir alguém para ver se vem de lá alguma coisa diferente. Tá? Então, parabéns pela decisão, parabéns por ter estado aqui a consumir conteúdo de valor, é conhecimento, e conhecimento é a única coisa que de facto não nos pode ser roubada. É seu mesmo. Bem, a todas as pessoas aqui presentes conseguiram entrar. Houve muita gente que não conseguiu entrar. Há muito comentário no grupo. Não consigo entrar, não consigo entrar. Vou esperar a próxima oportunidade, provavelmente. No entanto, os que estão aqui presentes, que tiraram um pouco do seu tempo para ouvir aqui a dona Yolanda Afonso, o meu muito obrigada. Aos que chegaram tarde, Yolanda Afonso, sou eu, filha do Altíssimo, que crê que todo o autoconhecimento traz transformação em nossas vidas e que sim, o verdadeiro autoconhecimento vem do alto e é Deus, vem de Cristo, tá? Essa deve ser efetivamente a nossa base, deve ser efetivamente aquilo que vai nos mover de um lado para o outro. Pois, então até aqui os meus beijinhos, sigam, eu vou deixar qualquer informação, mandam mensagens no privado, para quem quiser então entrar para a mentoria a partir de agora. Lembrem-se, temos a disponibilidade da promoção até dia 31, tá? Até já, beijinho, podem ligar os microfones e dizer beijo, tchau, tchau, beijo. 31 da manhã. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. 31 depois da manhã. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau.